Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Ório, esse é o canal Matemática Surreal. Bom, eu tenho aqui um exercício que é interessante, que é a derivada de um y, só que eu não sei quem é y, né? Eu tenho uma equação aqui em que o y não está exposto para mim, né? Ele está oculto. Ou seja, olhando para essa equação, eu nem saberia que o y é uma função de x, porque nada nessa equação me diz isso, me diz que y depende de x. Isso é uma equação de x e y, como a gente tem outras equações com duas variáveis. Por exemplo, essa equação aqui, o x não depende de y aqui, é uma equação que é um círculo de raio 1 na origem. Tá? Então, quando você tem uma equação, você não necessariamente tem uma função ali envolvida. Né? Eu só sei que é uma função porque logo depois o problema me pede a derivada do y. E aí, se ele está derivando o y, provavelmente ele está derivando em relação a outra variável. E aí eu entendi agora que o y depende do x, então ele é uma função de x, tá? Isso é uma maneira muito comum da gente, né, em matemática, associar equações a funções. Nem toda equação vira exatamente uma função com o mesmo gráfico, porque para ser função, né, os elementos do domínio não podem ter duas imagens, como o círculo tem. Então, na hora que a gente vai desenvolver a função aqui, a gente vai ter que optar pela raiz ou positiva e, portanto, só a parte de cima do círculo, ou optar pela raiz negativa. Só que nesse problema em específico aqui do círculo, eu consigo isolar o x e descobrir o y em função de x. Mas isso nem sempre é possível. Aqui eu não consigo. Esse y que está aqui em cima, eu não consigo isolar ele para juntar com esse e descobrir quem é y em relação a x. E aí? Quando eu não tenho isso, o que eu faço? Da mesma maneira, tá, gente? É a mesma ideia. A única coisa que você precisa estar atento é que, na verdade, o y depende de x. Então, aonde eu estou vendo aqui x multiplicado por y, exponencial de y no caso, eu tenho que lembrar que isso aqui é uma função de x também. E que aqui é uma função de x, e que menos 1 é uma função de x também, né? Porque é constante 1, mas ok. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou simplesmente derivar dos dois lados. Passar aqui um parêntese, derivar, passar aqui um parêntese e derivar os dois lados. Tá? Esse lado, lembrando que são duas funções que dependem de x, portanto a derivada ela é feita em etapas. Eu derivo a primeira, multiplico pela segunda, sem derivar, sem nada, depois somo com o inverso. A primeira agora eu não derivo, e a segunda eu vou e derivo, e aí vejo o que acontece. Tá? Do lado de cá eu vou derivar o y, que é justamente quem eu quero descobrir, e o menos 1 vira constante nula, não preciso fazer nada. Bom, como a derivada do x é 1, esse termo desaparece quando ele multiplica alguém, porque ele é elemento neutro. Então isso vai sobrar apenas o e elevado a x, a y de x, desculpa. E agora eu vou precisar fazer essa derivada. Essa derivada, por sua vez, é uma regra da cadeia, porque o y depende de x. Então eu derivo a exponencial, que é ela própria, lembrando que é de x, e depois eu derivo a parte de dentro da exponencial, que é o y. Então essa derivada se decompõe dessa maneira, né? E, portanto, esse cara aqui de baixo, só puxar ele um pouquinho aqui mais para baixo, né? Apagar ele aqui e puxar ele um pouquinho mais para baixo. Esse cara de baixo aqui, ó. Agora eu puxei. Ele dá x exponencial de y', com y' aqui também desse lado. Agora, quem eu quero descobrir? Eu quero isolar o y', porque eu quero saber quem ele é. Então, vou copiar tudo isso aqui. E vamos lá colocar, que foi isso que eu cheguei agora. Só isolar o y' agora para fechar.
Bom, posso passar para o lado de cá, posso passar para o lado de cá. Eu vou passar esse termo que está aqui, tá? Por escolha mesmo, minha. Vou passar para o lado de lá. Então, vou inverter a igualdade, né? Y' menos esse termo que foi para o lado de lá, que é x elevado a y, y' é e elevado a y, que foi quem sobrou do outro lado. Ok? Coloco o y' em evidência, e aí descubro que 1 menos x elevado a y de x é igual a e elevado a y de x. Dessa maneira, y' é e elevado a y de x sobre 1 menos x e elevado a y de x. Aqui eu botei muito pertinho, né? Tem que escrever um pouquinho mais para baixo para caber, né? E elevado a y de x. Tá? Bom, eu não preciso ficar escrevendo e elevado a y de x, né? Que agora eu já entendi, já cheguei na resposta final. Então pode só deixar e elevado a y, 1 menos x e elevado a y. Tá? Aqui não dá para cancelar nada, né? Então podemos deixar dessa forma que está. E aí fechamos o problema. E a gente, né, gostou? Você já sabia fazer? Deixe seu like aqui, clica né, em compartilhar com seus amigos, clica também né, nas notificações, ativa ela para você ver os próximos vídeos, e escreve aqui nos nossos comentários aquilo que você gostaria de ter mais aqui no nosso canal. Um grande abraço, ótimos estudos!